Fala, irmãos, a paz de Cristo, nosso Salvador aí. Estamos na correria aqui, improvisando. Glória a Deus. Estamos aqui se adaptando às novas normalidades aí da igreja. Glória a Deus, o pessoal está chegando aí. Se o som não estiver muito bom, fique em paz, que ele vai ficar meio ruim hoje mesmo, tá? A gente está se adaptando ainda, né? A gente evoluiu a igreja aí, algumas coisas a gente está acertando ainda, tá bom? Só vou pegar um negócio aqui um minutinho. Beleza. Maravilha, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí mais um domingo. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, a gente vai estar em pé aqui. Estamos nas gambiarras aqui. Para articular as pernas. Está todo mundo meio sedentário aqui. Hoje nós estamos com um tema especial aí, uma conversa que a gente vai ter. Só estou me ajeitando aqui, irmãos. A gente já começa. Aproveita e vai compartilhando aí. Já vai compartilhando. Tá no Face. Tá no Facebook. Compartilha aí. A gente já conversa. Hoje a gente vai ler mais um episódio da Bíblia, mais uma perícope aí em Jesus, né? E eu convido você para participar conosco. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a nossa leitura encontra-se em Mateus 14. Glória a Deus. Quem chegou aí, dá um bom dia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Estamos online aí, estamos online. Aproveitem e dê aquela compartilhada santa. Glória a Deus. Vou falar isso para cá. Vamos lá. Para não atrapalhar a visão da cruz ali. A cruz é o nosso novo merchandising aí. Agora merchandising, agora todo mundo de empresário aí, empresa, né? Glória a Deus aí, ó. Amém. Já até quero compartilhar, irmãos. É muita tecnologia que eu estou me adaptando aqui, desculpa aí. Amém. Quem chegou? Ixi, esse galo tá animado, ele vai virar, hoje ele vira galinhada. A gente só está engordando ele, estamos tacando um milho com salito aí, né, para ele ficar fortinho aí. Não, a gente tá bravo não, o galo não vai escapar não. Maravilha. Irmãos, hoje eu vou ficar com essa aula, semana que vem o pastor Fabiano que vai dar aula. O pastor Fabiano a gente vai começar uma série de estudos do livro da Bíblia. Então, antes que o galo cante, né? O pastor Fabiano semana que vem está com a aula, né? Está mega convidado, a gente vai começar a estudar alguns livros, algumas cartas de Paulo, né? A gente vai ver com uma série aí, só adianto isso por enquanto. Então esteja participando. Semana que vem o som já está estabilizado, tá? Vocês vão ouvir o som perfeitamente.
Por enquanto, o som vai ficar aí no meu celular, tá bom? Aproveite e compartilhe aí. Eu tenho certeza que é uma ótima oportunidade da gente fazer o nome de Deus reconhecido aí e, consequentemente, levar a palavra do Senhor. Então, dê uma compartilhada aí, amém? Vamos esperar só mais alguns minutinhos e a gente já inicia aí o nosso momento de palavra, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar chegando aí. Amém. Amém, amém. Assista conosco. Estou compartilhando aqui, ó. Assista conosco. Assista conosco, amém. Voltando aqui. Facebook do Geraldo. Geraldo tem acesso ao meu Facebook, eu tenho ao dele. Curiosamente, por causa desse negócio de live aqui. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, vamos dar alguns rápidos avisos aí antes da gente iniciar. Como eu falei, o som não vai ficar tão bom, mas vocês vão conseguir me escutar, tá bom? Vou gastar minha voz aqui, não muito porque a noite tem culto e você está convidado para participar conosco, mas só passando aqui para alguns rápidos avisos. Então, bom dia para quem está aí. Rose, Deus abençoe. Maiara, Tobias, Pati, Helenice. Quem tiver mais aí, dá um joinha para a gente ver, para a gente dar um abraço. O pastor Fabiano está aqui, né? Está aqui 2 vezes, onipresente. No Facebook e aqui no tempo, e glória a Deus. Juliano também deve estar aí, né? Que agora ele mais são só um no seu corpo, né? Então devem estar juntinho aí nas cobertas assistindo a live. Olha que coisa boa, amém? Casa é bom, né, Mai? Glória a Deus. Pessoal, passar para alguns rápidos avisos. Então, irmãos, hoje tem culto às 18 horas. A gente tem retornado as atividades da igreja, né? Como a igreja ela ficou muito tempo aí, não me leve a mal essa expressão, mas é uma expressão em um bom sentido. Né? Ela ficou dispersa. Por que dispersa? Porque cada um ficou na sua casa, né? Então você conhece toda essa questão aí da pandemia, né? O fato é que dá uma dispersada, isso é normal, isso é comum como em qualquer atmosfera, em qualquer contexto social, né? Então a gente está fazendo esse esforço para que os irmãos se tornem para a igreja, né? A gente ainda está em pandemia, a gente ainda está muito atento com toda a condição da igreja, né? A gente tem feito um trabalho muito positivo, né? Eu queria até parabenizar uma pessoa em específico, 2, né? Que elas têm trabalhado ali nos bastidores, mas é importante lembrá-las, que é a Andréia e a Sônia, elas que limpam, elas que têm feito essa limpeza do templo, né? A Soninha estava aqui limpando os bancos, né? Justamente para evitar qualquer tipo de contágio, qualquer tipo de problema, né? A gente tem um zelo muito forte pelo templo, pela organização do templo, né? E então o templo está bem limpo. Então, irmãos, eu faço esse apelo: venham ao culto, né? Se você estiver tranquilo, estiver de boas, venha ao culto, né? É tempo abençoador para a sua vida, né? A gente está com tempo novo aí, tá bonito, né? Essa cruz, olha que coisa linda, né? Parece até montagem, né? Mas essa cruz é de verdade, tem 2 metros, né? Estou com medo até dela cair aqui atrás de mim, né? E eu saí correndo. Então, esteja participando, irmãos. Nesse momento a gente precisa muito da sua ajuda, porque a pandemia ela vai passar. A pandemia vai passar, não é eterna, ela vai passar, e quando passar, a gente tem que estar cada vez mais forte, porque a gente já está com umas ideias gigantes aí para o próximo ano, amém? Então vamos passar para alguns rápidos avisos. A Mai fez um produto boa aqui, ó. Pastor, teremos alguma vigília ou culto especial de ano novo? Mai, hoje a gente vai fazer um plebiscito com a igreja, né? Porque a gente quer fazer um culto da virada, né? A gente quer passar, a gente até conversou na reunião do ano passado, ou desse ano, não lembro, foi desse ano, né, que a gente fez em janeiro, fevereiro, sobre ter um culto de ano novo aqui. A gente sabe que algumas pessoas viajam, devido à pandemia, eu creio que nem todos viajarão, né, até porque não dá para ficar aglomerando, né? Então provavelmente a gente deve fazer um culto de virada aqui, né, que é um culto bacana, a gente ceia juntos, né, um tempo em família, a gente faz todos os preparativos, mas a gente precisará da confirmação do nome daqueles que vão participar, até para a gente ter o controle, ver o que a gente pode fazer aqui, né? Esse é um tempo bom, né? Já dedicar no Senhor na virada aí. Então hoje a gente vai soltar um plebiscito aí, né?
fazer um trocadilho, um papel, só para ver quem tem interesse, né? Porque aí a gente faz esse culto da virada, que seria um momento muito importante, né? Então, muito boa pergunta, maravilha. Aproveitando, a Michael colocou no termo vigília aqui, toda sexta-feira, a partir de agora, a gente está com um culto, né? A noite do clamor. Irmãos, que culto abençoado foi na sexta-feira. Foi um culto muito bom, um culto regado por lágrimas, né? Por oração, por paixão, né? Foi um tempo abençoador, irmãos. Aqui foi, olha, todos os cultos aqui são bons, né? Mas sexta-feira foi um culto que eu vou guardar aí para a minha vida. E eu estou te convidando a vir sexta-feira que vem, né? É um culto leve, no final a gente toma um cafezinho ali, de boa, na segurança. Então esteja participando, irmãos, porque Deus ele tem algo para derramar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o teu casamento, né? A gente tem orado pelas causas impossíveis, né? Pelas causas difíceis de serem abordadas, né? Então a gente tem feito esse momento de oração, então esteja participando aí conosco, amém? E o nosso último aviso, alguns irmãos têm questionado sobre o acampamento a gente ainda está, o acampamento vai acontecer no próximo ano, né? A gente só está esperando um pouco desenrolar aí da pandemia, porque a gente quer ter um acampamento abençoado, irmãos. A gente quer ter um acampamento que você vai abraçar todo mundo, que a gente vai jogar bola, que a gente vai jogar o vôlei, vamos nadar todos juntos, né? Vamos comer juntos, vamos dançar juntos, né? O pastor Geraldo manja dos passinhos aí, né? O passinho do Elvis, né? Mas, então a gente quer fazer isso com muita segurança, com muita liberdade. Então, desse modo, é importante ressaltar que a gente vai esperar aí, o avanço aí da vacina, né? Vacina aqui a gente já marca e já começa a desenrolar essa história. Amém? O tema da nossa reflexão hoje, do nosso estudo, é do outro lado do mar. Amém? Então, eu queria te convidar, são esses avisos, para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 14, a partir do verso de número 22. Irmãos, a gente já estudou esse texto em outra oportunidade, mas falando mais sobre decisões na vida, né? Hoje a gente vai falar mais sobre fé, né? Então convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Aleluia! Aproveita e dá aquela compartilhada santa, né? O som não está 100% hoje, mas a gente vai crescendo aí na sabedoria, amém? Então, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia, vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque nessa manhã o Senhor está conosco, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guiado a nossa vida e a nossa história, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa vida, perdoa-nos de todo mal, de todo pecado, e venha nos conduzir, ó Pai, ao centro da Tua vontade, ó Pai. Venha nos encher com o Teu amor, ó Pai, com o óleo e com a unção do Teu Espírito Santo, ó Pai, hoje e sempre, ó Pai. Aleluia, fala conosco. Amém. Irmãos, no outro lado do mar, no outro lado do mar.
Não sei você, mas eu creio que a vida, ela é feita por muitas coisas, quase que constantemente nós somos submetidos a situações que elas são ambíguas. O que são situações ambíguas? Situações ambíguas são situações que compõem os dois lados da moeda. O que seria isso? Seriam dias felizes e também dias tristes. Então a vida, ela é feita por esses momentos que você tem um momento de ânimo, um momento de felicidade, um momento de alegria, um momento de êxtase, mas também tem os seus dias de angústia, tem os seus dias cinzas, tem os seus dias de desânimo, tem os seus dias de desapontamento, tem os seus dias de dor, né? E nesse paradoxo a vida vai seguindo ali de modo bem balanceado, né? Com os dois lados da moeda. E alguém disse certa vez que as dificuldades da vida, os problemas da vida é como o mar, né? Vem as dificuldades, vem as ondas, vem os problemas, né? O fato é, quando a gente olha para a Bíblia, e aqui vai um estudo sobre isso, quando a Bíblia nos fala sobre mar, na maioria das vezes a Bíblia está falando sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre uma luta. Basta a gente olhar lá para Êxodo, na Bíblia, né, quando os israelitas eles estão fugindo do Egito, né, eles conseguem o alvará de soltura do faraó, né, diz a Bíblia que eles saíram em direção à terra prometida e rumo a esse caminho, rumo a essa distância, rumo a esse caminhar, rumo a esse sonho, a essa promessa. O faraó ali decide ir contra a tua palavra, a qual ele já tinha liberado os israelitas, e a partir desse momento, e a partir do agora, o que ele faz? Ele faz o seguinte, vamos pegar aqueles israelitas, eles não vão fugir. Então o que eles fazem? Eles vão atrás dos israelitas, e quando eles começam a caminhar, quando eles começam em direção da terra prometida, o que acontece? Eles se deparam com o quê? Com o mar, né? Naquele momento, o mar era o problema. Naquele momento, o mar era a dificuldade. Naquele momento, o mar era o paradoxo. Naquele momento, o mar era os que impediam de ter um triunfo. O mar era aquilo que impedia eles de usufruir da caminhada em direção da terra prometida. O fato é que muitas vezes em nossa vida, o mar ele realmente aparece. O mar ele surge. Ele nos assusta, ele nos assola, ele nos prejudica, né? E a Bíblia nos fala sobre muitos outros males, né? Sobre muitas outras dificuldades, mas esse texto em questão é um texto muito curioso, porque, como você sabe, eles estavam passando por um momento muito curioso na jornada deles. Diz esse texto que nós lemos, só recapitulando aqui, está dentro do Evangelho de Mateus, portanto, relata ali um pouco um episódio, uma perícope acerca da história de Jesus, né? Esse episódio em questão, essa história em questão, ela é posterior a um evento muito precioso na Bíblia, porque se você voltar lá no capítulo de número 13, pode voltar lá para o verso de número 13, a gente leu a partir do verso de número 22, então pega a sua Bíblia no capítulo 14, a partir do verso de número 13, olha o que diz lá: a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Esse texto, basicamente, eu vou ler aqui, irmãos, porque eu acho que toda leitura é bem-vinda, então aproveita e lê aí também. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadecido dela, ele curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes mesmo o de comer. Mas os discípulos responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo os partidos pão, deu aos discípulos estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Olha que coisa curiosa. Nesse primeiro texto, que antecede a experiência do mar, nessa perícope que antecede o episódio em que Jesus aparece por sobre as águas, o que eles estão presenciando lá? Um milagre. O que eles estão presenciando lá? Um momento maravilhoso, um momento de transformação, um momento de avivamento na fé, porque por hora eles tinham 5 pães e 2 peixes, por hora eles tinham pouca comida, tinham 5.000 pessoas para comer, fora crianças e mulheres, mas eles presenciam talvez um dos momentos mais fantásticos da história de Jesus. Eles queriam despedir essas multidões, até porque sustentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes é uma coisa que na nossa ótica é muito complicada, né? Tem gente que come sozinho, né? 5 pães e 2 peixinhos de manhã, né? A Sônia que fala isso, que de manhã ela gosta de comer bastante pão, ela fica brincando aí com a gente, né? Mas eles estavam naquele momento em que eles tinham pouco alimento e tinha muita gente, tinha pouca comida e tinha muitas bocas, né? Mas eles presenciam ali talvez um dos momentos mais maravilhosos da sua história. Qual é esse momento? É o momento que Jesus pega, não, isso aqui tá bom, levanta para o céu, agradece, ele agradece e depois ele compartilha. Se não bastasse a alimentação que foi suficiente para todos, eles também foram impactados, né? Eles foram impactados porque sobrou alimento ainda, né? Então aqueles discípulos, eles estavam num momento feliz, porque a grande questão da nossa reflexão hoje é do paradigma, é da ambiguidade. Uma hora a coisa está boa, uma hora a coisa está ruim. Então nesse momento a coisa estava boa. Por quê? Porque eles estavam vendo um milagre, eles estavam tendo a sua fé de modo bem sincero, avivada, eles estavam tendo um incremento de alegria, de paixão na sua fé. Mas eu quero te fazer uma outra provocação. Será que para Jesus estava legal aquele ambiente? Será que para Jesus estava bacana aquela situação? Porque a gente tem 2 momentos aqui na história. Qual foi o primeiro momento que a gente leu? Jesus andando por sobre o mar, que foi a reflexão que nós tivemos. Eles estavam ali com medo. Se a gente voltou um pouco à história, o que a gente viu? A gente viu um milagre, ou seja, aqueles discípulos tiveram um momento bacana, eles viram o milagre, né, de Jesus ali para com o povo. Mas se eu te falar que ainda tem um outro episódio que antecede toda essa situação, e é de onde é? É no verso 1. Por que tem lá no verso 1? A morte de quem? De João Batista. Será que estava legal para Jesus? Eu não vou ler o texto da morte de João Batista, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que é o dos versos 1 aos versos 12 do capítulo 14 de Mateus. Mas Jesus, ele recebe a notícia de que o seu primo, João Batista, que a gente tinha muito carinho, aquele que veio anunciando a vinda de Jesus, Jesus recebeu um momento, né? Ele recebeu a notícia da morte, e a gente sabe que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem. Jesus, ele era alguém que ele tinha paixão pelas pessoas. Jesus era alguém que amava, que sentia alegria. Isso ficou muito claro quando o seu amigo Lázaro morre, diz o texto de uma forma muito sincera, e talvez seja um dos textos que eu mais admiro na Bíblia. Diz que Jesus chorou. Isso mostra a humanidade de Jesus. Você chora. Eu queria te dizer que Jesus também chorou. Então Jesus, ele vinha da morte do seu primo, a qual ele se afasta para ter um momento ali com Deus, um momento de conversa. Posteriormente, a multidão vê que Jesus chega, e ela vem ali, e diz a Bíblia, você acompanhou essa leitura no texto que nós lemos, que Jesus, ele curou e ele se compadeceu de todo mundo, mesmo ele estando vivendo o luto, mesmo ele estando vivendo um momento de dificuldade e de problema. Jesus, ele teve 2 situações complicadas. Primeiro, ele sofreu luto. Daqui a pouco ele vive um milagre. Coisa maravilhosa, né? Os discípulos, por um lado, viram o milagre, e agora eles estavam enfrentando o mar. Qual é o seu mar?
qual é a sua dificuldade? Qual tem sido as coisas boas da sua vida e quais têm sido os problemas? Mas nesse momento eu queria focar na vida de um sujeito que você conhece muito bem, a gente já falou inúmeras vezes dele aqui na igreja, que é Pedro. Porque o texto que nós vemos ele é muito importante, porque fala que Jesus ele anda por sobre o mar, né? Então, capítulo aí no verso de número 22, logo a seguir, compeliu Jesus a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E Jesus despediu as multidões, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Olha o que acontece no verso número 24. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitados pela onda, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Irmãos, aqui a gente vê duas situações. O primeiro é que os discípulos, eles estavam com medo da tempestade. Os discípulos, eles estavam numa situação em que eles estavam atemorizados com a tempestade. Por quê? Porque a tempestade, o Pedro em específico, que era um pescador, que entendia muito bem do negócio, ele sabia que uma tempestade à noite, naquela hora, uma tempestade naquela situação, era muito perigosa. Então eles estavam atemorizados, eles estavam fora de si, eles estavam mediante a dificuldade, porque algumas horas atrás eles estavam vendo Jesus fazer milagres maravilhosos, vendo Jesus alimentando 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Eles viram Jesus multiplicar o alimento de tamanha proporção que ainda sobrou para eles. Eles tiveram um momento maravilhoso, alegre, um momento bacana na vida, mas agora eles estavam presenciando uma dificuldade. Eles tinham acabado de ter um momento muito bom, mas agora eles estavam passando por algum momento de dificuldade. Já aconteceu isso na sua vida? De você estar comemorando algo intenso, algo alegre, algo bacana. Talvez um emprego que você encontrou, talvez o reencontro com Cristo de algum familiar seu, talvez a transformação do seu marido, né? Aquele seu marido que era uma pessoa agressiva, uma pessoa bruta, ou de repente o seu marido era um alcoólatra, tinha um problema em outras áreas aí, e você vê a transformação do seu marido, ele está ali novinho em folha, 0 balas, né? Mas a partir desse momento você começa também a lidar com um outro problema, seu filho começa a passar por dificuldade. Então uma hora você comemora, né, o êxito, você comemora a transformação, você comemora a transformação, você comemora a vitória, mas agora você já está enfrentando uma situação muito complicada. De repente você presencia uma criança nascendo, coisa boa, né? Talvez você já tenha um parente seu, uma prima, um sobrinho, ou até mesmo um filho. Mas por um outro lado, você presencia a morte de um conhecido. Eu tenho um amigo que mora lá em Jales, né? Esse amigo, ele é uma pessoa que eu admiro muito. A gente acabou perdendo um pouco o contato com o tempo, até pela distância, né? Jales é perto do Mato Grosso, né? Mas esse cara ele teve uma das histórias das quais eu mais me compadeci na minha vida, né? Ele sempre foi um cara muito sério, muito centrado. Ele já começou a se relacionar um pouco tarde, né? Então ele casou ali acho que com 30, 31 anos, né? 32 talvez. O fato é que ele casou, né? Ele casou com uma mulher muito abençoada, né? E logo eles tiveram um filho, né? Então foi uma gravidez normal, não sei ao certo se teve muitas dificuldades, mas o fato é que no dia que nasceu a criança, né, o dia que aquela criança veio ao mundo, a mãe acabou passando por algumas enfermidades, acabou passando por algumas dificuldades. O fato é que passados-se alguns dias, aquela mãe que tinha se alegrado tanto com a vida de um filho à terra, que aquele pai que estava vendo o seu primogênito, estava vendo aquela criança, a bênção de Deus, estava vendo a sua esposa, estava vendo a constituição da família, uma coisa maravilhosa, ele teve que se deparar também com o falecimento da sua esposa.
porque devido à gravidez, o parto, a esposa ficou muito doente e ela veio a falecer. A gente sabe que isso acontece muito, né? Então aquele cara, aquele rapaz, aquele amigo, ele teve uma experiência muito diferente. Por quê? Porque ele viu o seu filho nascer, mas ele também viu a sua esposa partir. São as coisas da vida, irmãos. Um dia a gente lida com o triunfo, um dia a gente lida com a glória, um dia a gente lida com as coisas boas, mas pode ser que no outro dia a gente venha enfrentar os problemas. Pode ser que no outro dia a gente venha enfrentar as dificuldades, porque a vida nos ensina duas coisas. A vida nos ensina duas coisas. Eu queria que você guardasse isso no seu coração hoje, de tudo que eu for falar. Que existem coisas boas na vida e que existem coisas ruins na vida. A coisa ruim não dura para sempre e a coisa boa também não. Então a vida oscila entre o 0, entre o 100, entre a alegria, entre a tristeza, entre o mar e entre a terra seca que produz confiança aos nossos pés. A vida oscila desse mundo. E esses discípulos, eles estavam passando por isso. Por quê? Porque eles viram Jesus, que teve um momento complicado, porque o seu primo morreu, mas Jesus, consequentemente, ele cura, ele faz milagres maravilhosos. Jesus é usado tremendamente naquele momento como um sinal, como um farol da glória de Deus para a humanidade. Deixa isso registrado, que isso venha crescer a nossa fé nos dias de hoje. E os discípulos presenciam essa coisa boa, mas agora eles estão num momento de dificuldade. Por quê? Porque vem o mar. Vem a dificuldade, vem os problemas, e quando vem os problemas, sabe o que eles fazem? Eles ficam atemorizados, eles ficam totalmente descabidos de fé, eles ficam totalmente largados à deriva. E aqui fica uma primeira lição para nós, irmãos, porque diante dos mares da vida, das dificuldades, porque o nosso tema é no outro lado do mar. Tem um outro lado do mar, não existe sofrimento que vai durar para sempre. Tem um outro lado do mar, tem um outro lado do mar. Mas quando a gente está no momento do mar, da dificuldade, do problema, a gente precisa tomar algumas decisões. A primeira é uma decisão diferente dos discípulos, porque a Bíblia nos dá uma outra orientação. Sabe o que acontece? Lá em Atos, tem um episódio de Paulo e Silas, que eles estão presos, dentro de um cárcere, eles já estavam condenados à morte, eles estavam passando ali o momento da dificuldade, o momento dos problemas, eles iriam morrer, mas diante daquele momento de dificuldade, o que eles fazem? Eles começam a adorar ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Houve um reboliço lá, quebrou a cadeia, e o cara que era o guarda ainda se converteu junto com a sua família. Por quê? Porque eles tiveram um comportamento diferente, eles procuraram ter fé diante das dificuldades. Porque, irmão, a dificuldade ela vai bater na sua porta. Talvez eu perca muita credibilidade em te dizer isso, porque tem muita igreja aí que vai falar o que? Não, quem está em Cristo não tem problema, quem está em Cristo é só prosperidade, quem está em Cristo vai abrir empresa e vai faturar milhões. A teologia da prosperidade vai te falar isso. Mas, irmão, sabe o que eu vou te falar? Eu vou te falar o que Jesus falou lá em Mateus 11, no capítulo no verso de número 28, no mundo tereis aflições. Isso é bíblico. Você vai passar por dificuldade, vai ter uma hora que seu carro vai quebrar, tem uma hora que você vai ficar doente, vai ter uma hora que você vai perder um ente querido. Isso é da vida. Eu não posso falar para você que a sua vida será um êxito, que você vai ser 100% feliz, que você não vai ter problema na sua casa, que você não vai passar por dificuldade. Mas eu vou te falar o que Jesus ele fala na Bíblia, nesse mesmo capítulo, no capítulo de número 11 de Mateus, no verso de número 28. Primeiro ele fala que no mundo tereis aflições, mas o que ele fala depois? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, se alegre, busque entender as coisas, tem de ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo já venceu as nossas batalhas, Cristo já imperou sobre as nossas batalhas. Talvez você esteja começando um negócio, eu sei que tem muita gente na igreja que está começando os negócios, estou empreendendo, glória, como a gente que é pastor fica feliz quando isso acontece, e não é porque o dízimo não aumentar não, o pessoal brinca, tem os pastores que têm essa mente porca, mas porque Deus está abençoando, irmãos, Deus está abençoando. O que eu tenho conversado com o membro dessa igreja, e a gente, graças a Deus, tem muito membro, a gente só tem que descobrir porque nem todos assistem as lives de manhã, no domingo, mas graças a Deus isso vai mudar. Mas o que tem de irmão sendo abençoado nessa igreja, irmãos, é tranquilo. Eu estava conversando com o irmão abençoado daqui agora há pouco, ele estava falando sobre a compra de um apartamento aí, e o quanto eu fiquei feliz, porque é Deus estendendo a mão, Deus abençoando aqueles que se comprometem com a tua obra, com o teu trabalho, com a tua missão. É o bom ânimo,
Porque vem as dificuldades, mas você vai ter um triunfo, vai ter um momento que você vai pegar a chave do seu apartamento e vai falar, ô Senhor, ô glória a Deus, você vai pegar a chave do seu carro, você vai agradecer, você vai ver a cura de alguém que você orou tanto e você vai agradecer, vai ter o seu momento para isso, mas você não pode limitar a sua fé ao triunfo, às coisas boas, ao imperativo, às bênçãos, porque as bênçãos vêm, glória a Deus por isso. Mas eu queria te dizer que as dificuldades também vêm, porque sobre aqueles discípulos veio a bênção de ver Jesus, de viver com Jesus, mas agora eles estavam onde? Eles estavam no mar, eles estavam diante da dificuldade. O que aconteceu com eles? Se desesperaram, ficaram com medo. Eles que eram profissionais, bem induzidos, né? Bem conduzidos, bem maduros e espertos na sua vida, eles passaram por meio da dificuldade, né? E diz a Bíblia que Jesus se entregou com ele. Por quê? Porque qual é a promessa de Jesus? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Eu venci o mundo, ou seja, Jesus já venceu todas as batalhas, né? E esses discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam atravessando o mar. Eles ficaram atemorizados. Primeiro porque eles estavam em uma tempestade, a gente sabe que onde eles estavam era uma tempestade de vento, uma tempestade muito forte, que gerava ondas fortes, né? Mas esse era um momento de dificuldade, esse era um momento de aflição. Mas depois ia ter um bom ânimo. Qual era o bom ânimo? Era Jesus vindo andando por sobre o mar. Mas sabe qual foi o problema? O grande problema dessa história? Porque eles estavam ali no mar, passando por dificuldade, passando por problema, estavam com medo, né? Imagina aqueles homens, tudo bruto, homem forte, homem barbado, homem completamente macho, né? Vamos usar um português bem raiz, hombridade puro. A gente sabe que a turma que andava com Jesus não era a galera intelectual, era pescador, né? Você viu o braço de pescador? Né? Para puxar aquela rede naquela época que não existia tecnologia, né? Que não existia as variantes de pescado do polishop, né? Não existia nada disso. Então era homem bruto, né? Era um homem que chegava junto, homem brutal, né? Homem que bota uma cruz dessa aqui na parede, não era qualquer homem, né? Não era qualquer homem, né? E imagina esses homens, tudo lá aglomerado, né? Aglomerado juntinho, tudo começa a gritar, né? Por quê? Porque além de tudo, além de ter a onda dos ventos que vinham pelo Monte Hermon, batia na água, fazia toda aquela bagunça que você conhece muito bem a história, né? Eles estavam vendo Jesus andando sobre as águas, né? E o que diz o texto que aconteceu? Olha o que acontece lá no verso número 26. E os discípulos, ao verem Jesus andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Sabe qual é o primeiro papel do medo na nossa vida? Sabe qual é a primeira particularidade do medo na nossa vida? Sabe qual é o papel principal do medo nos nossos corações, nos nossos olhos? É desconhecer quem é Deus. Porque se tem uma coisa que faz a gente desconhecer quem é Deus, é o medo. O medo, ele bate tão forte no nosso coração que a gente fica cego. Sabe onde acontece isso na Bíblia? Lá com os discípulos de Emaús. A gente andou lendo estudando essa perícope há algum tempo atrás, mas diz o texto que eles estavam cegos. Eles foram impedidos de ver Deus porque eles estavam com medo, eles estavam frustrados, eles estavam angustiados. Tanto é que Jesus anda do lado deles, conversa com eles, faz um monte de perguntas. Jesus ensina sobre a Bíblia. Eles só vão entender quem é Jesus a partir do momento que eles chegam na aldeia, que eles chegam naquele lugar, eles convidam Jesus para entrar. Quando Jesus pega o pão, levanta, os olhos deles são abertos. Aí eles se tocam que quando Jesus pregava durante aquela estrada de aproximadamente 14 quilômetros, o coração deles queimava, mas eles não podiam entender, porque eles estavam cegos pela frustração, pelo medo, pela angústia, pela decepção. Eu queria te dizer que se você deixar com que todas essas coisas te consumam integralmente, porque você vai sentir medo em algum momento da sua vida, mas se você deixar que isso consuma a sua vida, você vai viver a frustração, você vai ficar cego, você não vai ver Deus
diante das dificuldades. Você não verá Jesus quando o mar se chegar por perto de você. Você não vai ver Jesus em meio às dificuldades da vida, porque eles acharam até que era um fantasma, né? Eles ficaram tão amedrontados, né? Eu não sei você, mas é meio esquisito, né? Os caras daquele tamanho, com medo de um fantasma no meio do mar. Às vezes eu paro para ter uns filmes assim, de como seriam esses momentos na Bíblia. Eu fico imaginando umas cenas meio hilárias assim, né? Mas o fato é que eles ficam ali, Jesus se apresenta e Jesus fala assim para eles, verso de número 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Eu falei sobre um personagem que a gente olharia um pouquinho melhor para a história dele. Quem era esse personagem? Pedro. Por quê? Porque vamos só recapitular a história aí para quem está chegando agora. A gente começou lá no verso de número, a gente leu primeiro dos versos 22 ao verso 33, que é o relato do mar, né, da experiência que eles têm lá no mar. Mas a gente voltou duas perícopes. A primeira perícope que a gente voltou foi o milagre das multiplicações dos pães e peixes. Depois a gente foi para a primeira perícope, que é a morte de João Batista. No primeiro momento, a morte de João Batista, ela aflige diretamente Jesus, até porque era seu primo, né? E a gente sabe, é uma teologia básica e crucial, né? É muito importante até na nossa própria tradição reformada, na Confissão de Fé de Westminster, entender que Deus, ele é 100% homem, né? Na figura de Jesus, mas ele também é 100% Deus, é Jesus, né? Então a gente precisa entender isso. Então Jesus, ele sente a dor da morte, né? E isso fica muito claro, né? Se você não está convencido ainda, mas quando a gente pega lá o texto de Lázaro, eu peguei essa semana em algum lugar, eu usei esse texto, acho que foi na quarta-feira que o pessoal da Vila Leopoldina, eu usei até esse texto. Então Jesus, ele chora diante da morte de Lázaro, né? Diz o texto lá, Jesus chorou. Isso fica claro que Jesus, ele tinha, né, sentimento. Jesus, ele sentia a dor, né? Não talvez da mesma forma que a gente, ou a gente não sabe, né? Mas a Bíblia deixa claro que Jesus, ele era 100% homem, né? Então Jesus tem essa dor, consequentemente ele passa pela multiplicação dos pães e peixes. É um momento de glória, é um momento de explanar, de escancarar a glória e o brilho de Jesus, de Deus para a humanidade. E os discípulos veem isso e ficam transtornados, até porque eles viram 5 pães e 2 peixes alimentando 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres que deveriam ser aí muito mais, sei lá, talvez umas 15.000 pessoas, umas 12, a gente não sabe ao certo. E depois que eles têm esse momento maravilhoso, né, eles vão passar pelo momento de dificuldade. Então, voltando aqui, Jesus, ele aparece para esses discípulos em meio ao mar e fala: oh, calma, relaxa aí, galera, né? Tá tendo problema, mas calma aí, eu tô aqui, né? O pessoal brinca: o pai tá né? O pai tá né? O pai tá aqui, né? O pai tá no controle de tudo, né? Porque muitas vezes, irmãos, quando vem as dificuldades na vida, a gente explana, né? A gente começa não sei se você já presenciou alguém, você já assistiu alguém, lidou com alguém desesperado, né? Você tentar acalmar alguém diante da morte, né? A pessoa perdeu alguém, né? E ela tem um ataque, né, de emocional, não sei, se tiver um psicólogo aí, me ajude nesse momento, mas a pessoa fica totalmente desesperada, ela começa a gritar, ela começa a bater os braços, aí as pessoas tentam segurar ela, é aquela cena forte, né? Aquela cena desagradável, né? Mas Jesus, quando ele vê que os discípulos estão gritando, desesperados, ele fala: calma, galera, calma, pega leve, né? Calma, eu estou aqui, né? Vocês vão ter aflições, mas a teologia lá de Mateus capítulo de número 11, verso de número 22, vocês vão ter dificuldade, vai ter problema, mas calma, o Pai tem bom ânimo, eu já venci o mundo, né? Tem de bom ânimo, eu estou no controle de tudo, porque por mais que venham os problemas na vida, por mais que venham as tempestades, por mais que venha a falência, por mais que venham os problemas de casamento, por mais que venham os problemas com os filhos, por mais que venham os problemas com a pandemia, por mais que venham os momentos de desemprego, por mais que venham os momentos de frustração, eu queria te dizer que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo, Ele já venceu o mundo, Ele está no controle de tudo. Então quando a gente desespera, que é uma reação humana, que é uma prática humana, que é uma consequência humana, nós temos a plena certeza que Deus, Ele está ali, né? bem presente na tribulação, para nos acalmar. Então quando os discípulos veem isso, né?
e ver a liberdade de Jesus. Diz o texto de forma muito clara, e eu creio que a Bíblia é inerrante, por isso que eu creio que muito está aqui. Diz o texto que aparentemente acabou o drama, tanto é que Jesus acalmou tanto aquele povo, que aquele povo que estava desesperado, agora eles estão calmos. Eles estão tão calmos, sabe por quê? Porque aí aparece um personagem importante na Bíblia. Aparece Pedro. Pedro, que era aquele cara que a gente brinca, né? O cara que curtia levantar a mão lá e fazer sempre um rebuliço, né? Curtia ser o machão da turma, né? Pedro, ele já acalmou. Ele estava gritando, viu a barata lá, estava gritando, mas agora ele quer pegar a barata na mão, né? Agora ele quer fazer a diferença, né? Então ele falou: ó Jesus, você está andando aí por sobre as águas, né? Você é gente como a gente, você é carne, né? A gente sabe que você é uma pessoa que tem um coração grande aí. Se você pode andar nas águas, né? Talvez eu também possa, né? Então Pedro começa a barganhar com Jesus, né? De forma muito sucinta, né? Pegando as entrelinhas do texto, né? E ele fala: Senhor, eu posso andar aí por sobre as águas? E Jesus deve ter olhado para Pedro e falou: poxa, esse cara aí, né, tava com medo da barata até agora há pouco, né? Agora já quer dar um passo aí de fé, né? E Jesus, como não era ninguém bobo, né? Jesus falou: vem, Pedro, né? Vamos ver se é um cara corajoso mesmo, né? Porque tem gente que é assim na vida, né? Quando aparece problema, né? A pessoa se esconde, a pessoa fica com medo, aí viu que um conseguiu, né? Eu consigo também, né? Mas quando vai fazer, aí vem o B.O., né? Vem o problema, a pessoa começa a ficar meio desesperada. Isso acontece em toda, eu usei esse termo brincando, porque isso acontecia muito na minha época, né? O pessoal matava barata na rua, aí vinha os abençoados e pegava pela anteninha da barata, né? Mas só pegava quando a barata estava morta. Né? Na hora de matar a barata, ninguém queria matar a barata. É coisa de criança da época. Hoje criança não pega em nada, né? Criança só pega no celular, né? Mas nessa época, o pessoal tinha essas brincadeiras meio esquisitas aí. Mas eu lembro muito desses episódios, né? Porque o pessoal, não, mata aí, eu pego, né? Mas o fato é que Pedro, ele que estava desesperado, agora ele queria andar por sobre o mar. E o que acontece? Ele anda por sobre o mar. Ninguém pode descaracterizar a coragem de Pedro, né? Mas quando Pedro bota o pé no mar, ele começa a andar, e quando ele olhava para Jesus, a gente já fez um estudo sobre isso, ele triunfava, mas aí ele começa a ver onde ele estava, que ele estava no meio do mar, no meio da dificuldade, no meio do problema. Sabe o que acontece? Ele começa a afundar. E aí o que acontece com Pedro? Pedro, que era um machão, né? Que estava até pouco tempo atrás gritando, e já está desesperado de novo, porque diz o texto, olha o que acontece lá no verso número 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro é um cara complicado, Pedro é muito difícil de entender. Pedro é um personagem na Bíblia que eu mais tenho dificuldade de entender, porque Pedro é um cara muito constante, né? Então, no primeiro momento, né, ele está vendo Jesus triunfar, Jesus multiplicando pães e peixes para 5.000 pessoas. Agora ele está com medo. Aí ele se alegra porque Jesus se aparece, mas agora ele se desespera porque ele tenta andar por sobre as águas e ele começa a submergir. E Jesus olha para Pedro, da mesma forma que tinha acabado de salvar, estende a mão e levanta Pedro. Mas Jesus ainda dá uma dica para Pedro. Olha o que Jesus fala lá, verso número 31. E prontamente Jesus o salvou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, mulher de pequena fé? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que duvidaste, jovem de pequena fé? Por que duvidaste de Deus? Irmãos, Deus ele é tremendo. Pedro, ele talvez traz a lição máxima desse episódio, porque ele passou ali por inconstâncias de modo muito rápido. Em um momento ele está vendo um Jesus glorioso, fazendo um milagre tremendo. Em um outro momento ele está afundando. Em um outro momento ele está querendo andar por sobre as águas, mas daqui a pouco ele já está afundando de novo. Ele está passando os dois lados da moeda. Lembra a ambiguidade, né? O momento triste e o momento alegre da vida. Pedro ele passou por isso ali, ó, e rapidinho, né? De forma muito rápida, de forma muito constante. Né? Mas Jesus dá uma lição preciosa para Pedro e também para mim e para você. Por que duvidaste do Senhor? Por que
duvidaste de Deus? Por que desacreditaste em Deus, na palavra do Senhor? Irmãos, muitas vezes na vida, porque a nossa reflexão hoje é no outro lado do mar, nossa lição, no outro lado do mar. Vai vir o mar, vai vir dificuldade, e não esqueça isso. Guarda isso no seu coração, fique isso no seu coração, na atmosfera da tua vida, guarda isso no seu mais íntimo, mas vai ter um momento em que vão vir as dificuldades, que vão vir os problemas, que vão vir as ondas, que vai vir o mar, e você vai ter duas opções: ou você se entregar ao desespero, ou você se entregar à frustração, ao medo, ou você acreditar no Senhor, porque os que confiam no Senhor renovados serão. É o que diz lá em Isaías: correrão e não se cansarão, voarão como águias lá na altura. Olha que texto lindo, irmãos, porque parte da confiança em Deus. Então Jesus dá essa dica para Pedro: Pedro, calma o coração, né? Salvou Pedro, e ó, meu filhão, confia em mim, confia, porque duvidaste. Talvez você esteja nesse momento de problema na sua vida, nesse momento de dificuldade. Talvez você está com a dúvida: será que vai dar certo? Eu estou começando aqui, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Eu queria te compartilhar uma experiência que nós tivemos agora, já partindo para o nosso encerramento, que a gente começou a reformar aqui a igreja. A igreja, graças a Deus, está muito bonita, né? Você deve estar vendo essa linda cruz, né? Isso aqui virou o xodó, nosso xodó. E essa cruz tão simples de madeira, mas que nos traz uma lição tão importante. Mas eu lembro que quando a gente começou a tirar o fogo da igreja, eu estava conversando com o Geraldo, falei: Geraldo, que confusão, hein, meu? Agora tem que resolver esse problema, né? A gente estava lá com a junta, com o conselho da igreja, e a gente, não, vamos botar o fogo, né? Então a gente conversou muito, o pessoal foi muito atencioso, aí, graças a Deus, confiou muito, né, naquilo que a gente estava no coração, né? Mas quando começou a desenrolar a obra, veio um momento de fé, né? Eu falei: Geraldo, a gente pode fazer mais, cara. E o Geraldo, que vocês conhecem, né? Ele é muito mais maluco do que eu, não, amém, né? Então a gente começou ali naquela doideira: vamos trocar o fogo, né? E o fogo começou a se desencadear, né? Então a gente pensou na canjiquinha aqui atrás, ficou muito bonito. Então a gente foi pensando em várias coisas, mas chegou num dado momento que eu falei: olha, isso aí vai ficar muito caro, a gente não vai ter dinheiro para pagar, né? Porque se a gente quebrar o caixa da igreja é complicado, né? A gente estava com todos esses anos com o caixa da igreja saudável, agora gerar esse conflito, esse problema econômico para a igreja. Então a gente ficou naquele paradoxo, aquele vai e não vai. Mas teve um momento que a gente falou: ó, se a gente olhar, se a gente parar para fazer conta, se a gente parar para confiar na nossa concepção, né, no nosso eu, a gente não vai ver milagre. A gente não vai ver milagre. E o problema é que os desafios só foram aumentar. Então, não, a gente vai começar, né, no dia 25, foi dia 25 que eu estou nos cultos? Foi dia 27, 25, quem tiver aí com a data, eu não lembro, eu já até esqueci. Mas que seja dia 27. A gente vai começar no dia 27 com a igreja toda reformada, né? Aí, dessa reforma, surgiu outras sessões. Não, vamos colocar som, vamos pintar a igreja, vamos colocar canjiquinha, vamos colocar aquário. Então foi só aumentando o escopo, né? E eu falei: meu Deus, e agora o que vai? Mas é que chegou no momento que a gente falou: Senhor, vamos pela fé, né? Vamos pela fé, e o que tiver que ser feito o Senhor fará. Irmãos, o resumo é isso aqui, está tudo reformado, né? Glória a Deus, a gente tem uns desafios ainda, mas irmãos, tem hora na vida que é por meio da fé. Se for fazer conta, se você for confiar no seu eu, não vai, você tem que ver milagre. Você vai ter que acreditar no Deus que pega os 5 pães, os 2 peixes e multiplica para a galera inteira. Você vai ter que acreditar naquele Jesus que anda por sobre as águas e salva o teu povo do drama existencial, dos problemas, porque do outro lado do mar, existe um Deus tremendo que há de salvar você, a sua família, a sua vida, os seus negócios, o teu bem-estar. Você vai passar por dificuldade, mas no outro lado do mar, tem Jesus. No outro lado do mar tem dificuldade, mas tem Jesus também. Então cabe a nós a vivermos pela fé. E para encerrar, meus irmãos, trazendo principalmente um tema muito importante na nossa vida, é que muitas vezes a gente se apega ao materialismo, às coisas, à confiança, né? Porque aqueles discípulos, eles se desesperaram por alguns motivos. Primeiro, porque eles eram pessoas experientes, e diante do mar que eles conheciam, eles sabiam que ali seria um problemão. Eles entraram em desespero porque na ótica deles o problema era complicado.
Era uma tempestade, então eles sabiam que aquilo ali seria muito complicado para eles. Então, para eles, por estarem apoiados em coisas, aquilo ali dificultaria o processo. Né? Então, para eles, fugiu da ótica humana, fugiu da razão. Né? Era problema, não tinha como aquilo ali ser revertido. Né? Mas Jesus reverte. E muitas vezes a gente se apega ao materialismo, a gente se apega às coisas, a gente se apega em dinheiro, principalmente em dinheiro, irmão. Eu costumo dizer que o grande problema do crente é o dinheiro. É o dinheiro. O crente se apega muito a dinheiro. Muito, 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 muito. Dinheiro é bom, lógico que é bom. Né? Sem dinheiro a gente precisa de dinheiro, é a moeda, né? É a política, fazer o quê? Né? Mas muitas vezes a gente se apega demais a dinheiro. A gente acha que a nossa vida vai se basear no dinheiro. Tanto é que tem muita gente que quando falha se mata. Tem muita gente que quando perde o emprego se mata. Tem muita gente que quando tem qualquer adversidade na vida relacionada a dinheiro, a vida acaba. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado pelo dinheiro e na autoconfiança, porque é isso que o dinheiro traz, né? A autoconfiança. E o crente, trazendo para essa realidade, o grande problema do crente é isso, que ele se apega tanto ao dinheiro, que muitas vezes ele opta no Deus do dinheiro do que no Deus Salvador, o nosso Jeová, né? O nosso Javé, né? Se apega ao dinheiro, né? Então ele não consegue tirar esse vício do dinheiro, então tudo é dinheiro, a confiança é dinheiro, o bem-estar é dinheiro, o bom ânimo é dinheiro, né? Então fica aquela vida ali totalmente desproporcional, aquela vida totalmente ruim, aquela vida totalmente infeliz. Mas irmãos, desencana disso. Né? Tem muito crente que por conta dessa segurança com dinheiro, deixa até, eu vou ser muito sincero com isso, e a gente tem batido de forma muito respeitosa, mas até com a própria questão de dízimo, irmãos. O que eu vejo de crente que prospera na vida, que vai longe na vida, que Deus abençoa, mas se rebela nessa questão de dizimar na igreja, de abençoar a obra da igreja, né? Eu queria até compartilhar um desafio que eu estava até conversando com o Geraldo em uma dessas madrugadas aí que a gente conversa, acho que foi de sexta para sábado, né? A gente ficou até de madrugada conversando, e eu falei, Geraldo, eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, né, para muitas pessoas. Eu queria que como igreja a gente desafiasse a igreja a patrocinar 15 famílias com uma cesta básica por mês. 15 famílias, a gente doar como igreja 15 cestas básicas por mês. É um desafio grande, porque a cesta básica está cara, né? Porque a gente tem que desapegar, a gente tem que ser uma igreja que pensa no coletivo, mas a gente só consegue fazer isso, irmãos, quando a igreja ela sai dessa ótica de que a minha confiança, que o meu barco é o que me protege, porque o barco lá não protegeu os discípulos, viu? O barco não, eles estavam dentro do barco, dentro da posse deles, mas eles estavam desesperados. Sabe por quê? O que traz paz para os nossos corações é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo nós precisamos crer, porque o nosso dinheiro, nada disso vai servir na hora do drama. Tem muita gente aí que está perdendo os maiores bens da vida, que a família e o dinheiro não está podendo reverter. Então eu queria que você guardasse essa reflexão aí no seu coração. Amém? Seja solidário, tenha paixão pela vida, pense no próximo, pense na igreja do Senhor. Amém? Então eu queria orar com você. Eu peço que você não saia, que a gente vai ter 3 avisos rapidinhos. Eu só vou recapitular, mas é muito importante que você acompanhe. Amém? Então vamos orar. Você fez isso, deu um amém aí. Deus, obrigado, Pai, porque a nossa confiança está em Ti, a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é aquele que guarda a nossa segurança, é aquele que está no barco, ó Pai, é aquele que está conosco, aquele que nos protege, porque os nossos bens, ó Pai, não vão proteger a gente, ó Pai. Os nossos bens não vão nos livrar das dificuldades, ó Pai, mas nós cremos em algo especial, de um Jesus que se manifesta por meio da Tua graça, do Teu poder, trazendo paz e libertação para o Teu povo, ó Pai. E no outro lado do mar, Senhor, do outro lado do mar tem o Senhor, do outro lado do mar tem uma história que continua, e nessa noite nós queremos clamar pela Tua presença sobre a nossa vida, ó Pai. Muito obrigado, eu te pedimos no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bom, certos avisos. Primeiro aviso, hoje tem culto, então venha, irmãos, venha sem medo, venha na fé. A igreja já foi limpa, já foi desinfectada, né? Graças a Deus tem tudo caminhado aí. Então venha, nós vamos estar te esperando com uma celebração linda. Hoje é dia de agradecer a Deus por essa semana que se passou e também deixar na mão dele a próxima semana que virá. Então venha, irmãos, deixa a televisão,
deixa o trabalho, você que está trabalhando de domingo, desencana, irmão, você não vai ficar rico se você trabalhar no domingo, tá bom? É capaz até de se arrumar dívida aí, trabalhando no domingo. Então, irmãos, foque no domingo, domingo é dia do Senhor, então abandone tudo e venha celebrar esse Deus vivo, né? Venha adorar o Senhor com o teu coração, com a tua alegria, amém? Então hoje é domingo, dia de culto, então venha participar da nossa celebração, amém? O segundo aviso é que às sextas-feiras, provavelmente até o fim do ano, né, a gente está fazendo os cultos nos lares, a gente não tem como fazer o culto nos lares, então a gente está fazendo na igreja, noite do clamor. Irmãos, que sexta-feira abençoada aconteceu aqui na sexta-feira agora. Tempo maravilhoso, tempo de oração, de quebrantamento, foi um culto abençoado, estávamos acho que em 15 pessoas. Irmãos, a gente tem bastante frequência de culto, aí vocês sabem muito bem a realidade da igreja, né? A gente pode mais. Então, sexta-feira, se você estiver de boa na sua casa, participe aí conosco, porque você vai ganhar, porque tem sido um tempo, a gente fez uma roda de oração aqui, irmãos, foi tremendo, né? Pergunta aí para quem participou, amém? O próximo aviso é que hoje a gente vai fazer uma pesquisa. Por isso que é importante você vir para o culto, porque a gente quer fazer um culto da virada aí, né? A gente conversou isso na reunião desse ano, né? Na reunião de planejamento, que ainda não dá certo por causa da pandemia, mas a gente tem a oportunidade aí de ter esse culto da virada. Então a gente vai disponibilizar algumas cédulas, né? E a gente vai deixar algum recipiente lá para você colocar. Então tome só cuidado lá, coloque a sua cédula, eu vou ler depois, né? A gente vai deixar algumas opções se você participaria desse culto. Então a gente faria uma vigília aí, consagrando o próximo ano 2021 aos pés do Senhor. Então a sua participação é muito importante nesse culto. E o nosso último aviso, que eu tinha esquecido, mas eu vou lembrar agora, no próximo domingo nós temos o culto das primícias, né? O culto das primícias vai ser um momento bem especial de adoração ao nosso Deus. Então esteja participando. Desse ano vai ser diferente, geralmente a gente faz aquela hiper ceia, né? Todo mundo traz uma fruta, um prato. Esse ano não dá por conta da pandemia, né? Fica ali, enfim, você conhece o contexto. Então, por orientação da mesa diaconal, das nossas diaconisas, o que elas orientaram? Quem quiser fazer uma oferta de amor, faça em dinheiro, né, para que a gente continue investindo. E elas abriram uma outra sugestão de que aqueles que podem trazer um panetone, uma doação, porque vai montar alguns kits, né, então a ideia é montar uns kits para distribuir aí para algumas crianças. Então, se você quiser fazer oferta de amor em dinheiro, né, para a continuação dos trabalhos em obra da igreja, você faça. Mas se você também quiser doar um panetone, alguma coisa nesse sentido, você também faça, porque isso será reencaminhado para um trabalho aí da mesa diaconal. Amém? Então, irmãos, glória a Deus, que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado. E não esqueça, hoje às 18 horas, culto abençoado de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Fique com Ele, que Deus abençoe a sua família. Então fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.